Muito bem, faremos da lição número 3, a parte de quarta-feira, falando sobre Isaac e Rebeca. Quando os pais veem os filhos crescendo, eles se preocupam com muitas coisas que os filhos podem escolher. A profissão que os filhos podem escolher, a atividade financeira, a questão emocional dos filhos e até mesmo a pessoa com quem os filhos vão se casar. Porque a experiência da vida mostra o que pode acontecer num relacionamento se não houver cuidado na escolha, se não houver cuidado assim com as emoções. Por isso a Bíblia retrata assim a figura de Jesus amando sua igreja através da figura do casamento. E vamos com isso até o livro do Apocalipse. E com isso vamos ver Jesus ali como sendo o esposo, o noivo, a cidade santa como sendo a esposa e no segundo plano a igreja. Então a igreja dentro da cidade santa é a noiva de Cristo, que Cristo vai desposar. Uma figura que está no Apocalipse e que algumas pessoas não conseguem entender, porque não conseguem enxergar a figura do casamento de Cristo com sua igreja, como Paulo mostra no livro de Efésios: maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos no Senhor. Pai, educai vossos filhos no Senhor, não os irriteis. Então, essa figura da família, do casamento, assim, mostra Jesus com um interesse muito grande na sua igreja. Por isso, quando Abraão viu Isaac, o filho da promessa, numa idade em que deveria se casar, ele viu que Isaac já estava olhando para algumas moças. Abraão se preocupou, porque as mulheres em volta eram mulheres cananitas, adoradoras de ídolos, de deuses como Baal, Azira, ou Azera e outros deuses, assim que contaminavam a vida espiritual. Isaac então começou a ter esse interesse emocional. Foi aí que Abraão disse: eu preciso escolher uma esposa para o meu filho. Então Abraão disse: como é que eu vou fazer isso? Ele teve então uma inspiração divina. Ele pegou o servo mais antigo dele, chamado Eleazar, e disse: Eleazar, você vai fazer uma coisa para mim. E então Eleazar se prontificou. E a pergunta número 4 é: por que motivo Abraão não queria que Isaac se casasse com uma moça cananita, filha dos cananeus? Que perigo isso representava? Gênesis 24, de 1 a 4, diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo Eleazar, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que Abraão possuía. Abraão disse: Eleazar, põe aqui a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você vai buscar uma noiva para o meu filho. Você vai me jurar que você não vai tomar dentre as mulheres dos cananeus. Você vai na casa do meu pai e você vai buscar uma moça de lá, da região onde eu morava, para que meu filho Isaac possa se casar. E o servo jurou e saiu na direção da terra de Ur, para que ele pudesse então escolher uma esposa para Isaac. Então a pergunta é: por que Abraão não queria que Isaac se casasse com uma moça cananita? Resposta: porque os cananeus gostavam da idolatria e poderiam desviar Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ele não poderia desviar do seu objetivo, ou do objetivo divino, que era dar continuidade para que uma nação gigantesca fosse assim criada a partir, ou nascido a partir de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Veja que Ismael nem foi cogitado. Isaac sim. Esse sim era o filho da promessa, nascido ali de Sara. Então é importante que o casal tenha a mesma fé, porque isso vai conduzir os filhos no mesmo ideal, numa mesma fé, numa mesma santificação. Por isso que Isaac não poderia se casar com qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que temesse a Deus, alguém que pudesse continuar aquilo que Abraão havia ensinado para Isaac. Isaac era uma pessoa que servia a Deus. Haja vista que ele se permitiu ser levado até o Monte Moriá, e Abraão explicou: meu filho, você vai ser sacrificado, você é o cordeiro. E aí Isaac se deitou em cima da lenha, esperando a punhalada. Qual é o filho que faz isso? Que obediência era essa? Porque Isaac entendia que ele era o filho da promessa. Obviamente que Abraão deve ter falado para Isaac: Isaac, eu mandei o meu servo buscar uma esposa para você. E Isaac aceitou essa determinação. E Abraão deve ter explicado para Isaac:
eu não quero que você case com nenhuma dessas moças. Olha o exemplo de Sansão. Se apaixonou por duas mulheres dos filisteus. A primeira teve o desprazer do pai da moça tomar a esposa dele e dar para o amigo de Sansão. Ele ficou nervoso, matou muita gente, ficou desmiolado. A segunda vez, Sansão se apaixonou por Dalila. Os pais de Sansão disseram: Sansão, não existe mulher, entre aqui no nosso povo para você buscar. E Sansão teimou com os pais: mas me apaixonei por essa, eu quero essa. E o estrago que essa mulher fez na vida de Sansão, porque ela não tinha a mesma comunhão que Sansão possuía. E Abraão não queria que Isaac tivesse assim uma companheira que desviasse ele do objetivo que Deus havia traçado de ele ser então o patriarca de uma grande nação. Por isso, o servo de Abraão, ele com essa missão espinhosa, ele disse: sozinho não vou conseguir. E o servo de Abraão pediu a Deus: Senhor, me conduza até um local onde eu possa encontrar essa moça. E quando ele viu as moças chegando para dar água para os camelos, para as ovelhas, aquele servo disse: Senhor, a moça que me oferecer água para mim, para os camelos, que seja essa a moça escolhida. Foi justamente Rebeca que chegou e serviu os camelos do servo de Abraão e também assim mostrou que era ela a escolhida. Foi uma bênção, dirigida por Deus, e ali o servo de Abraão disse para Rebeca que ele estava ali por uma missão. E Rebeca levou aquele servo de Abraão até o seu pai e até o seu irmão, o Labão. Ficou todo assim encantado quando viu que a Rebeca ganhou presentes. Ele também ganhou alguns presentes também. Interesseiro, Labão. E então Eleazar, o servo de Abraão, disse qual era a missão dele. Eu estou aqui para escolher uma esposa para o meu senhor, para o filho de Abraão. E Rebeca, ela assim preencheu as condições. Eu pedi a Deus, clamei, e Deus mandou exatamente ela. Então perguntaram para ela. Aqui, a pergunta número 5 diz assim: o que a história de Isaac e Rebeca nos ensina sobre Cristo e sua igreja? E sobre o nosso relacionamento com Cristo, visto que somos pecadores? Em Gênesis 24, 57 a 67 diz assim: e disseram para entre si: chamemos a moça Rebeca e vamos perguntar para ela se ela quer ir com o Senhor. E chamaram e perguntaram: Rebeca, você quer ir embora com este homem? E ela respondeu: eu irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram: nossa irmã, sê tua mãe de milhares e milhares, e que tua descendência possua a terra. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem e tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Ora, Isaac vinha do campo de onde ele havia ido orar. E levantou os olhos e olhou, e eis que vinha uma quantidade de camelos no horizonte. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac, e desceu do camelo. E perguntou ela ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo de Abraão disse: é o filho do meu senhor, é Isaac, o moço para quem eu fui buscar você. E então ela colocou um véu sobre o rosto, cobriu o rosto, e o servo contou para Isaac todas as coisas que fizera sob o comando divino. Isaac então tomou Rebeca, trouxe-a para a tenda e tomou Rebeca como sua mulher e a amou profundamente. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então a pergunta é: o que a história de Isaac e Rebeca nos ensina sobre Cristo e sua igreja? Resposta: a história de Rebeca e Isaac tem paralelos com nossa história como igreja. Rebeca vinha de longe, desconhecida para Isaac, mas assim que Isaac a conheceu, amou-a profundamente. Jesus também se apaixonou por sua igreja e vai levá-la um dia para morar nas mansões celestiais. Estamos conectados na mesma sintonia do Senhor Jesus Cristo como igreja. Estamos algumas vezes separados de Jesus, o noivo celestial, por causa dos nossos pecados, mas Jesus nos perdoa a sua igreja e está sempre recebendo-a como assim alguém que a ama. Rebeca
ela teve alguns deslizes. O pior deles foi quando ela ajudou Jacó a enganar Isaac para tomar a bênção de Esaú. Foi um erro grave. Mas mesmo assim, Isaac a perdoou e os dois tiveram uma vida em comum daquele episódio em diante. Logicamente, consequências vieram. Mas, como em todo casamento tem turbulências e momentos de alegria e prazer, assim foi a vida de Isaac. E assim tem sido a vida da igreja, a esposa de Jesus. Jesus a perdoa e a reconduz sempre assim ao seu lado. Por isso devemos nos alegrar, porque estamos seguindo a Jesus e fazemos parte de uma igreja que vai ser a esposa de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que possamos, com nossa conduta, transformar a vida da igreja na vida de uma esposa fiel, sincera ao Senhor Jesus. E com isso nós vamos até o Apocalipse depois, para vermos como o esposo vai receber essa esposa. Deus abençoe a todos, que haja bênção em cada coração. Fica com Deus.